Fala pessoal, passando aqui para fazer aquela resenha que a gente sempre faz aqui do livro, capítulo 89, né? O capítulo de hoje está pesado, hein? Você não nasceu para dar lucro, nasceu para transformar histórias. Esse capítulo aqui ele fala muito de pessoas que vivem uma rotina, né? Condicionada a dar lucro, né? Pessoas que pensam o tempo todo só em fazer lá o dinheirinho do mês, né, em viver a vidinha dela, tudo que ela olha de forma, né, do lado de fora, ela vê isso de forma alheia, ou seja, ela eu não tenho nada a ver com isso, ou eu não vou mexer com isso, ela não se envolve em nada, porque para ela, se ela estiver ganhando dinheirinho dela, tá tudo certo. Isso é uma cultura muito comum, né? Principalmente entre os brasileiros. Felizmente isso está mudando aos poucos, né? Isso é muito comum dentro do serviço público, pessoas que, né? Pode correr o rio para cima, pode correr para baixo, não importa, o meu está garantido no final do mês. Isso não é uma unanimidade, mas uma maioria. E a gente precisa entender muito isso. Porque quando chegar ao final disso, a gente precisa entender quantas vidas a gente transformou, quantas pessoas tiveram suas vidas mudadas a partir da minha. Olha só, eu deixo duas perguntas aqui, ó, aqui bem nesse texto aqui, quem teve sua vida transformada a partir da minha vida? É uma pergunta que fica nesse texto, para fazer pensar. Outra pergunta bem básica seria olhar para o seu patrão, a empresa onde trabalha por anos e tentar enxergar quanto de lucro eu gerei na vida e empresa onde eu trabalho. São perguntas que vão confrontar, porque a gente vai ver que muitas vezes nem gerar lucro para quem eu trabalho, que é minha obrigação, que foi o contrato que eu firmei, né? Eu não tenho feito. E olha, isso aqui é muito pesado, mas presta bem atenção nisso. Quem vive para dar lucro morre dando prejuízo. Quem é você quando lê isso? Existe muita gente que, né, ele vive o tempo todo para dar lucro, mas ele vai morrer dando prejuízo. E é por isso, por não ser essencial, por não ser um diferencial, por não ser uma pessoa única, seja onde você trabalha ou seja o meio onde você está inserido, é que você vive dando prejuízo. Prejuízo para você mesmo, prejuízo para a sociedade, prejuízo para a sua empresa, prejuízo, né, onde você está inserido. Presta muita atenção nisso, eu vou repetir essa pergunta. Quem vive para dar lucro morre dando prejuízo. Quem é você quando ouve isso, quando lê isso? Muita gente não vai gostar de pensar nesse tipo de coisa, mas isso deve te incomodar, isso tem que te incomodar. E na verdade, quando eu escrevo, né, Os Códigos do Sucesso, ele é um livro de confronto, não é um livro motivacional, é um livro que provoca você a entender coisas básicas, mas que você ainda não parou para pensar, e por isso você tem parado a tua vida, a vida das pessoas que estão com você, a vida das pessoas que estão acima de você e a vida das pessoas que não são alcançadas por você. Como eu posso mudar isso? Existem coisas plantadas por Deus em nós que podem transformar a vida de outras pessoas. E entender isso é responsabilidade nossa. Há abraços, ou seja, existem abraços, palavras, sorrisos e até conselhos plantados dentro de você que podem transformar suicidas em grandes nomes dessa geração. Mas porque você não entendeu isso, essas pessoas são apenas estatísticas numa planilha. Olha o peso que tem você entender quem é você e entender que você não nasceu simplesmente para dar lucro. O que fazer? Deixe de ser medíocre, deixe de ser pequeno, mediano e passe a realizar aquilo que Deus te chamou para ser. Para de procrastinar o sucesso da sua vida e o sucesso da vida das pessoas que estão à tua volta, acima, abaixo, né? Pessoas que fazem parte da sua equipe, pessoas que, né, que estão liderando você. Essa mensagem do capítulo 89, na verdade, é uma mensagem que
bate muito pesado, e algumas pessoas, quando vão ler, elas se sentem incomodadas com isso, mas esse incômodo, ele é bom, ele é real e ele é transformador. No momento em que eu me incomodo com isso, isso pode gerar transformação na minha vida. Um amigo meu, ele comprou esse livro e ele, ao ler esse capítulo, né, ele tomou algumas decisões na vida dele. Ele já trabalhava por quase 15 anos para uma empresa e ele estava insatisfeito, né, com tudo, com o salário, com isso, com aquilo outro. E não era um problema da empresa, era um problema que estava nele. Era ele quem estava insatisfeito. Era ele quem não trabalhava, quem não dava o seu melhor. E aí ele foi e pediu conta. Saiu da empresa, montou a própria empresa e ele deixou de ganhar, né, R$ 2.500, R$ 2.000 e poucos, e hoje ele já está faturando R$ 15 mil. Sabe o que mudou? Ele parou de atrapalhar a empresa onde ele estava, parou de ser, né, um morcego lá, atrapalhando a produtividade, o lucro daquela empresa, abriu espaço para uma pessoa que podia fazer isso, foi montar a própria empresa, assumiu os próprios riscos, né? Teve que entender quanto sofre uma pessoa que vai empreender, alguém que tem uma equipe, alguém que tem empregados, teve que entender todos os riscos que isso, né, gera na vida de quem decidiu ser patrão, em vez de ficar julgando, culpando, né, o patrão que ele tinha. E aí quando ele assume esses riscos, né, meses depois, ele agora ganha 15 mil, porém ele sabe que o erro, né, do passado que ele viveu recente, não estava no patrão e nem na empresa onde ele trabalhava. O erro sempre teve com ele, porque ele ficava arrumando defeitos no horário que ele trabalhava, na empresa que ele trabalhava, na vida que ele levava, mas nunca assumia os riscos para ser alguém. E é isso que a gente precisa entender. Abraço, galera!